queria perguntar aqui para o Vini, né, o que tem levado essas empresas tão grandes? A gente está falando de empresas que pertencem à Bolsa e que, né, dessa lista aqui, a CVC, ela está no Ibovespa, né? A Americanas estava até, enfim, ter todos os problemas, a Oi e a Light não estão, mas a CVC é uma empresa do Ibovespa, portanto, teoricamente, uma das empresas da elite da Bolsa do Brasil. O que é que tem feito com que essas empresas enfrentem essas dificuldades financeiras tão severas? Bom, Light e Oi não estão no Ibovespa, mas já estiveram. Inclusive, a antiga Telemar, quando eu comecei a cobrir mercados, ali em meados dos anos 2000, abrindo parênteses aqui, você falou de sertanejo universitário, para mim acho que já seria mais um sertanejo da melhor idade aqui, a nossa dupla Vitor e Vinícius, mas enfim, voltando aqui para o nosso tema, são empresas enormes, ou já foram, né, no caso principalmente da Oi, uma das campeãs nacionais também, na época das primeiras gestões do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são empresas grandes e sempre que uma empresa grande anuncia que está com dificuldades financeiras, que contratou um assessor financeiro para renegociar os seus passivos com os credores, é algo que preocupa, é algo que acaba virando manchete dos jornalistas aqui, uma preocupação que nós, como repórteres que acompanhamos aqui o mercado de capitais, temos que acompanhar de perto. Então, são temas que não acontecem todo dia. Então, ainda mais quando a gente vê uma sequência, como a gente viu agora nas últimas semanas, realmente chama bastante a atenção. E, Vitor, vou falar de uma maneira geral aqui, os principais fatores que estão provocando aí essa fila de empresas com dificuldades financeiras. Acho que a primeira é algo que está todo mundo vendo, que é a alta da taxa básica de juros. Juros altos acabam aumentando o custo financeiro das empresas, e aquelas que estão mais endividadas são justamente as que mais sofrem. Então, vamos lembrar que a Selic saiu de 2% ao ano, das suas mínimas históricas, em meados de 2021, para os atuais 13,75% ao ano. E nessa semana tivemos a reunião do Copom, na qual o Banco Central deixou claro que os juros não devem cair tão cedo. Isso é uma péssima notícia para empresas que estão bastante endividadas, porque o custo dessas dívidas, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes que têm ações na Bolsa, elas são vinculadas ao CDI, que é a taxa ali interbancária que acompanha a Selic. Então, normalmente, quando uma empresa capta recursos, seja no empréstimo bancário ou no mercado de capitais, fazendo, por exemplo, uma emissão de debênture, ela paga, né, ela paga juros equivalentes à Selic, ao CDI, mais um spread, né, que é o prêmio de risco que o investidor topa pagar para não comprar títulos públicos, né, senão ele ficaria ali no Tesouro Selic. Quando você pega uma Selic de 2% ao ano, a dívida dessa empresa vai, sei lá, ser 3%, 4%, 5%. Agora, com uma Selic de quase 14%, 13,75%, a gente está falando aí que essa dívida vai para 15%, 16%, em alguns casos até 20%. Aí eu te pergunto, como é que, né, qual empresa tem condição de entregar, né, um retorno acima de 20% ao ano? É muito complicado. Então, a situação das empresas, de modo geral, nesse cenário de juros altos, é bastante complicado. Então, a gente está vendo as empresas agora de maior porte sentindo isso. E o segundo fator, Vitor, que explica esse problema agora pontual que a gente está vendo com as empresas, na minha visão, é o próprio caso Americanas. Por quê? Porque com uma dívida de 40 bilhões de reais, né, esse caso da Americanas que se iniciou no rombo contábil e que levou ao pedido de recuperação judicial, isso acabou afetando os bancos credores, né? Então, a gente tem visto aí os Itaú, Bradesco, Santander, BTG, como os principais credores dessa empresa. Então, quando um banco leva um calote dessa magnitude, ele acaba ficando mais restritivo para dar linhas de crédito para outras empresas. Então, você vê, provavelmente, essas empresas que já precisavam rolar, estavam sempre ali batendo na porta dos bancos em busca de novas linhas de crédito, essa porta acabou se fechando, para dizer o mínimo aqui. Então, está muito mais difícil essa conversa com os bancos depois do caso americano. Os bancos estão olhando todos esses balanços agora com lupa para ver se realmente não tem nenhum problema. Então,
tudo isso acaba deixando, né, as empresas que estão ali com caixa apertado, acabam sofrendo mais nesse período mesmo. Então, a gente vejo esses dois fatores mexendo com o endividamento das empresas.